pessoal, sejam bem-vindos ao canal do professor André Locatelli. Hoje eu tenho um vídeo interessante para você. O seu lucro, se você está no Simples Nacional, numa empresa comercial, se você é tributado nesse regime, ele pode estar em risco. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai ficar sabendo o porquê que seu lucro está em risco. Tá? Então essa aula eu vou trabalhar com vocês aqui em alguns pilares. Pressão da inflação, aumento do custo de aquisição, impacto no Simples Nacional, o aumento do ICMS, do custo logístico, a reengenharia de fornecedores, que é diminuir a dependência de importados caros e a conclusão final. Então vamos para o nosso primeiro tópico, pessoal. Nós estamos vivendo, e você sabe disso, nós estamos vivendo num período de turbulências, né? O que é esse período de turbulências? Onde nós estamos tendo um aumento inflacionário, ou seja, você está percebendo que as coisas estão ficando mais caras para você, né? E tanto para você comerciante quanto para o consumidor final. No caso dos comerciantes, o estoque com a inflação ele fica mais caro. Então os lotes de compra eles vão vindo sempre com aumentos de preço, né? E o que acontece? Produtos para revenda, matéria-prima, também eles ficam mais caros quando esses produtos são adquiridos em dólar, né? Por quê? Porque os fornecedores desses produtos, dessas matérias-primas, vão repassar todos esses aumentos inflacionários e aumentos de taxa de câmbio, como por exemplo o dólar, para o preço do produto, ele deixando para você mais caro. O que acontece? Quando existe um aumento na compra do produto, né, para revenda ou da matéria-prima para produção, se você não faz o repasse para o seu preço de venda, acontece uma redução da sua margem de lucro, né? Isso é uma coisa natural que nós vamos ver ao longo desse vídeo aqui. Então vamos lá. Isso faz um impacto também dentro do seu Simples Nacional. Por quê? Porque o Simples Nacional às vezes nos dá uma falsa segurança de que pagar menos imposto é melhor, nem sempre, tá? Às vezes você tem que fazer uma análise de regime tributário para saber se aquele regime é melhor para você, certo? Porque imposto menor nem sempre ele paga o custo alto. Então o que você tem que fazer? Um equilíbrio. Um equilíbrio de quê? Entre a carga tributária dentro do seu regime tributário, no caso aí do Simples Nacional, das empresas comerciais que nós estamos falando, e os custos internos da empresa, né? Porque às vezes esse desequilíbrio, se você tem custo alto e você tem uma tributação que vai levando, vamos falar assim, parte do seu dinheiro todos os meses, o que vai acontecer? Sua margem de lucro vai caindo mais ainda, vai reduzindo mais ainda. Aí nós entramos numa coisa aqui, pessoal, que nós chamamos de efeito tesoura. O que acontece? Os custos eles sobem por causa da compra da matéria-prima, da mercadoria, os fretes mais caros, e o preço final, o seu preço final, ele não vai acompanhando o escalonamento dos custos. E você atrela isso, alta de dólar e alta da inflação, você pode perceber que a sua margem de lucro ela vai reduzindo bem. E o que isso leva? Isso leva a preços menos competitivos. Ou seja, se você aumenta demais o seu preço, para compensar essa entrada de custo, inflação, aumento do dólar, vamos dizer assim, você perde vendas e o seu cliente acaba te substituindo por alguém que vende mais barato. Cara, isso é um problema, isso é um problema sério você conseguir chegar na equação de equilíbrio disso daí. Por quê? Porque se você não chega no equilíbrio, a sua margem de revenda ou sua margem de lucro sobre a produção que você faz, ela vai diminuindo muito a sua lucratividade, vai caindo muito a sua lucratividade até um ponto que essa lucratividade pode vir a ficar negativada. Aí, qual que é uma das grandes soluções que o micro e pequeno empresário, o dono das pequenas e médias empresas, ele encontra para poder, na sua cabeça, organizar o seu problema de fluxo de caixa? Por quê? Se vai aumentando muito o custo e caindo muito a margem de lucro a ponto dela ficar negativa, isso vai gerar problema para você, que é um problema sério de capital de giro, um problema de fluxo de caixa na sua empresa, né? Aí na cabeça do empresário, o que ele pensa? Ele pensa o seguinte: olha, eu preciso vender mais. Por quê? Porque ele está olhando para a receita bruta de vendas da sua empresa, para o que entra, para a entrada de dinheiro na empresa. É para isso que ele está olhando, né?
Então ele precisa, na cabeça dele, construir essa história. Olha, eu preciso vender mais para alcançar meu ponto de equilíbrio, porque quanto mais eu vender, mais fácil vai ser de eu cobrir os meus gastos. Quando a realidade, às vezes, não é assim que funciona. Não é sempre que o aumento exacerbado do giro de estoque vai, consequentemente, cobrir os gastos da sua empresa. É uma coisa que você tem que tomar muito cuidado e prestar bastante atenção. Bom, outra coisa que interfere no lucro dessas empresas, é uma coisa muito perigosa, é o aumento do ICMS, certo? Que está acontecendo, alguns estados estão fazendo a revisão, isso está encarecendo o quê? O custo logístico, está deixando o frete mais caro, está deixando esse custo mais pesado para as pequenas e médias empresas. Né? Então, a revisão das alíquotas dos estados, elevando ICMS sobre produtos importados e transporte, está elevando o custo do frete. Esse custo do frete vai deixar a sua matéria-prima e o produto para revenda que você está adquirindo mais caro também. Né? E o frete final, quando você recebe a mercadoria, ele é computado direto no custo que você paga, ou seja, o seu fornecedor repassa também esses gastos desses aumentos de ICMS, desses aumentos de frete, para dentro do custo do produto dele. E aí quando você compra, você já paga esses tributos, já paga esse aumento de frete, e isso tudo vai aumentando o seu custo na compra ou aquisição de matérias-primas. Né, o que pode diminuir ainda mais a sua margem de lucratividade. Pessoal, vocês estão percebendo o volume de informações que eu estou te dando aqui que afeta a margem de lucro de uma pequena e média empresa? Isso daqui não só para pequena e média empresa, mas para qualquer tipo de empresa que esteja no mercado, que esteja trabalhando e inserindo no mercado. Bom, algumas das soluções eu vou te apresentar agora, que são algumas delas. Por exemplo, reengenharia de fornecedores, e diminuir a dependência de produtos importados que às vezes são dolarizados e caros para você adquirir. Primeira coisa que nós temos que fazer nessa reengenharia de fornecedores, alguns passos básicos. Primeiro, trabalhar com estoque inteligente. O que é isso? Reduzir itens no seu estoque, produtos no seu estoque, que eles têm baixa rotatividade e representam dinheiro parado, consomem o seu recurso de caixa e fica parado lá dentro do estoque. Ou seja, você não vende esses produtos. Se você não vende esses produtos, você não faz o quê? A conversão do estoque em caixa, em valor líquido no caixa, lá dentro do seu ativo. E isso é uma coisa assim que você tem que prestar bastante atenção. Tenta trabalhar na sua empresa um método ABC, ou seja, você vê os produtos que você tem mais giro para os produtos que você tem médio giro e os produtos que você tem baixo giro. Identifica esses de baixo giro, diminui as quantidades de estoque para você evitar de ficar com dinheiro parado. Outra coisa, nacionalização. O que significa isso? Buscar fornecedores que talvez vendam produtos nacionais, produtos produzidos aqui no Brasil, que venham a substituir esses produtos importados que às vezes são dolarizados, que muitas vezes você compra também aí pelos marketplaces na internet. Né? Então você tem que ficar bastante atento a isso. Opa, será que aqui no Brasil não tem um fabricante que faz esse mesmo produto que eu posso utilizar, ou essa matéria-prima que eu posso utilizar? Fica ligado nisso daí, que às vezes você tem empresas dentro do país que trabalham às vezes com uma qualidade melhor e também com preço mais barato, pode acontecer. Mas tudo bem, se você não tem, aí você vai ser obrigado a estar adquirindo os produtos dolarizados, né? Bom, outra coisa importante a se fazer, principalmente com seus fornecedores, é você negociar os contratos de forma mais longa, ou seja, se você tem capital de giro, vamos dizer, uma empresa que não tem capital de giro talvez não consiga fazer isso que eu estou falando, por uma deficiência de caixa. Mas caso você tenha capital de giro, seria importante que negociar um volume de produtos maior em troca de quê? De um preço mais estabilizado, quem sabe um preço menor, tá? Você compra volume, você ganha na compra no preço, você diminui o seu custo de aquisição da mercadoria, consequentemente você aumenta a sua margem de lucro, né? E isso é uma coisa importante para você pensar. E também se esses fornecedores não podem ampliar o seu prazo de pagamento, né? Dilatar o seu prazo de pagamento. Então, se você consegue comprar um pouquinho mais barato e com um prazo de pagamento maior, você já começa a melhorar uma coisa na sua empresa, que é o seu ciclo operacional. Ou seja, você
compra, talvez você vende e depois você paga. Isso é muito importante da gente raciocinar, da gente pensar, né? Uma outra coisa, uma outra dica que eu deixo aqui é um gerenciamento financeiro frio mesmo. Moçada, quando eu falo frio, é sangue de cobra na veia. É olhar com um olhar crítico para dentro da sua empresa, para dentro da empresa que você trabalha, para analisar uma outra coisa importante que nós chamamos de custos internos, né? Ou seja, analisar o custo real da sua empresa. O que isso pode levar? Isso pode mostrar para você que, além da inflação, além do aumento do dólar, além, por exemplo, do aumento dos fretes, do ICMS sobre frete, vamos lá, tudo que esses estados estão fazendo, além do aumento da base do seu custo, que é a compra da mercadoria ou a compra da matéria-prima, você pode estar com uma empresa que os custos internos eles estão extremamente dilatados, estão grandes, estão muito fortes lá dentro da sua empresa. Ou seja, resumido aqui em miúdos, falando claro, você está gastando, jogando seu dinheiro no lixo quando você tem custos internos inflados. O que você tem que fazer? Olhar não com um olhar de amor, você tem que olhar com um olhar frio para dentro da sua empresa, identificar o problema, ver qual é o custo real. Se os custos internos eles realmente estão altos, você tem que cortar, você tem que diminuir, você tem que reduzir para quê? Para aumentar a sua margem de lucratividade. Pessoal, o que nós estamos falando sempre aumentar a margem de lucro? Pensa bem em custo interno, que é uma coisa. Vamos supor que você tem uma empresa A que faturou R$1 milhão, só que seu custo foi de 990 mil. Você ganhou quanto? 10 mil reais. Agora você tem uma empresa B que faturou R$100 mil, mas o custo dela é de 50 mil reais. Quanto que sobrou na ponta da caneta? 50 mil reais. É isso que eu vou falar agora, exatamente nesse próximo tópico aqui, que é o custo real EDRE. Bom, se você já identificou, fez a corte de custo, aí você vai ter uma coisa chamada custo real da sua empresa. Vamos lá, aí alguém vai me dizer o seguinte: nossa, André, empresas do Simples Nacional são desobrigadas do DRE. Cara, uma coisa é você ser desobrigado pelo fisco, certo? Você não ser obrigado a ter essas informações, a apresentar ao fisco, vamos dizer o seguinte, essas informações, como seria o caso de uma empresa lucro real, um exemplo, né? Agora, isso não quer dizer que de forma gerencial você não possa ter. Lembra do exemplo que eu dei da empresa A e da empresa B, que faturou 1 milhão e que faturou 500 mil? A gente tem que parar, pessoal, de olhar para a receita bruta de vendas, porque a receita bruta de vendas nada mais é que a quantidade vendida vezes o preço do produto, certo? Então isso daí, dessa receita bruta, você tem que tirar um montão de coisa. O que você tem que tirar? Você tem que tirar funcionário, tributo, energia, internet, fornecedores. Cara, você tem uma penca de gasto para pagar depois que você recebe o dinheiro da sua venda. Se você vende a prazo muito longo também, pode ser prejudicial para você. Tem que tomar cuidado com isso daí. Então tenha uma DRE gerencial na sua mão. Seu contador é capaz de gerar isso para você. Até mesmo você é capaz de gerar isso dentro da sua empresa pelo próprio sistema que você tem. Se você não tem um sistema, dá para fazer manual também. Dá para fazer no Excel, dá para fazer muita coisa. Olha, não é por falta de ferramenta que a gente faz. Às vezes a gente não faz por falta de conhecimento, não de ferramenta, tá? Então fala para mim aí, ó, se você não sabe o que é uma DRE, deixa no comentário aí para mim abaixo aí que eu faço questão de gravar um vídeo para você, falando para você o que é uma DRE. Vamos lá então, pessoal. Depois que você fez todos esses ajustes, vamos dizer assim, você vai calcular o preço de venda com toda aquela despesa inclusa. Aí toma cuidado, porque o preço de venda ele não pode ser mal calculado, não é um somatório. Olha, eu tenho o custo da mercadoria, mais as minhas despesas, mais o meu imposto, mais o meu lucro. Não pode ser dessa forma. Você tem que usar um modelo markup, ou multiplicador, ou markup divisor, para você calcular o seu preço, para você ter certinho. Pessoal, se você não sabe o que é o markup, multiplicador e divisor, deixa nos comentários que eu conto para você. Aí na descrição desse vídeo aqui no YouTube tem um link, tá, da Hotmart, minha parceira, de um curso que é a Fórmula Mágica do Preço de Venda, que eu te ensino tudo em 6 aulas, apenas curso curtinho, umas 2 horas e pouco você faz e aprende a calcular preço de venda para o Simples Nacional em empresas comerciais. Pessoal, então esse preço de venda ele é muito importante você calcular ele de forma
correta, de forma certa, para quê? Para você formar sua receita bruta. Uma receita bruta de vendas com um preço certo, bem formada, certo? Você vai ter dinheiro suficiente para quitar todas as suas despesas, os seus gastos, vamos dizer assim, os tributos, sobrar dinheiro para sua margem de lucro, que é o que importa. O que importa para nós é margem de lucro. A margem de lucro é que vai maximizar a riqueza e o aumento do patrimônio da nossa empresa. Pessoal, deixando uma conclusãozinha final para você aqui, para você prestar muito atenção. Recapitulando então, começa a pensar a partir de hoje em inflação, se o seu produto é dolarizado, aumento do dólar, começar a prestar atenção lá na sua nota fiscal dos seus fornecedores, prazo médio de pagamento a fornecedor, começar a observar valor do frete da mercadoria que você está comprando para você revender ou da matéria-prima, certo? Ter sempre a sua mão o que? Fazer uma reengenharia de estoque, tá? Que nem eu disse aí anteriormente, reduzindo produtos que não vendem, etc e tal. E calcular o preço correto aí com o markup. Certinho, pessoal? Muito interessante essa aula. Cara, isso aqui é uma aula de conteúdo pago, mas que eu estou dando de graça para você aí, para você começar a refletir dentro da sua empresa que está tributada no Simples Nacional no setor comercial. Então, pessoal, deixo uma frase para vocês aqui. A crise que nós vivemos hoje é real, uma crise real, de verdade. Mas a ação nossa sobre a crise, ela tem que ser imediata, ela não pode esperar. Então, faz o que eu sempre digo. Aprende, adquire conhecimento, aplica o conhecimento na prática e analisa o resultado que você obteve. Eu duvido que o resultado ele vai ser exatamente igual se você aprender a aplicar e analisar o resultado. Ok, pessoal? Eu quero já deixar a última mensagem para vocês. Inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo, ativa o sininho, deixa comentários, deixa suas dúvidas nos comentários que eu faço questão de responder para você. Forte abraço do professor Locatelli e até o nosso próximo encontro.